Caio, um menino de 5 anos com um sorriso que iluminava o quarto, adorava dinossauros. Seus brinquedos favoritos eram um T-Rex de plástico verde e um livro cheio de fotos de esqueletos gigantes. Em sua casa, tudo era uma aventura, mas hoje a aventura seria ainda maior, uma visita ao Museu de História. Ele vestiu sua camiseta de dinossauro, ansioso para o que o dia reservava. Seus pais, Ana e Pedro, sorriam ao ver sua animação. Pronto para ver dinossauros de verdade? No carro, Caio não parava de fazer perguntas. Mamãe, o T-Rex era do meu tamanho? Papai, ele comia carros? Ana e Pedro riam, tentando responder a todas as suas dúvidas com paciência. Eles explicaram que o T-Rex era muito, muito maior que um carro e que viveu há milhões de anos. Caio olhava pela janela, imaginando um mundo cheio de dinossauros gigantes caminhando pelas ruas da cidade. A viagem pareceu durar uma eternidade, mas finalmente o imponente prédio do museu surgiu à vista. O museu era enorme, com colunas altas e uma porta de entrada que parecia a entrada de um castelo. Caio ficou boquiaberto. "Uau!" exclamou, segurando a mão de seus pais com força. Dentro, o saguão era ainda mais impressionante, com um esqueleto gigante de um braquiossauro no centro. Caio correu até ele, maravilhado com o tamanho da criatura. "Ele é gigante", disse, olhando para cima, tentando alcançar a cabeça do dinossauro. Ana explicou que o braquiossauro era um dos maiores animais que já existiram na Terra. Enquanto exploravam o museu, Caio se deparou com uma senhora de cabelos grisalhos e óculos redondos, sentada em um banco perto de uma vitrine com fósseis. Ela sorriu para ele. "Vejo que você gosta de dinossauros", disse ela. Caio, um pouco tímido, concordou com a cabeça. A senhora se apresentou como Dona Clara, uma paleontóloga que trabalhava no museu. Ela explicou que paleontólogos são cientistas que estudam os fósseis para aprender sobre o passado da Terra. Dona Clara convidou Caio para ver uma sala especial onde ela trabalhava. Dona Clara levou Caio e seus pais para uma sala cheia de ferramentas, pincéis, lupas e caixas com pedaços de ossos. Ela mostrou a Caio como os paleontólogos limpam os fósseis com cuidado, usando pequenos pincéis para remover a terra e a poeira. Caio ficou fascinado. Ele até teve a chance de segurar um pequeno fóssil de um dente de dinossauro. "É incrível!" exclamou, sentindo-se como um verdadeiro paleontólogo. Dona Clara explicou que cada fóssil conta uma história sobre o passado e que eles precisam ser tratados com muito cuidado. De volta à exposição, Caio e seus pais entraram em uma sala escura com luzes que iluminavam esqueletos de dinossauros em poses impressionantes. Havia um T-Rex rugindo, um Velociraptor correndo e um Triceratops com seus chifres afiados. Caio se sentiu um pouco assustado, mas também muito animado. Ele imaginou os dinossauros vivos caminhando pela terra, lutando e comendo. Ana e Pedro explicaram que os dinossauros desapareceram há milhões de anos, provavelmente por causa de um grande meteoro que atingiu a Terra. Em outra sala, Caio descobriu a história dos primeiros humanos. Ele viu ferramentas de pedra, pinturas rupestres e modelos de casas antigas. Ele aprendeu como os humanos aprenderam a caçar, a plantar e a construir suas próprias comunidades. Pedro explicou que a história da humanidade é muito mais curta do que a história dos dinossauros, mas que também é muito importante. Caio ficou impressionado com a inteligência e a capacidade de adaptação dos primeiros humanos. Enquanto caminhavam por uma exposição sobre o Egito Antigo, Caio viu múmias, sarcófagos e hieróglifos. Ele ficou curioso para saber o que significavam aqueles desenhos estranhos. Ana explicou que os hieróglifos eram uma forma de escrita usada pelos antigos egípcios. Ela mostrou a Caio como os egípcios acreditavam na vida após a morte e como eles mumificavam seus mortos para preservá-los para a eternidade. Caio ficou fascinado com a cultura egípcia e com seus mistérios. Caio estava começando a ficar cansado, mas ainda queria ver a exposição sobre a história do Brasil. Ele viu fotos de índios, bandeirantes, escravos e imperadores. Ele aprendeu sobre a colonização portuguesa, a independência do Brasil e a abolição da escravidão. Pedro explicou que a história do Brasil é complexa e cheia de desafios, mas que também é uma história de luta e de esperança. Caio se sentiu orgulhoso de ser brasileiro. No final da visita, Caio e seus pais foram à loja do museu. Caio escolheu um pequeno dinossauro de pelúcia e um livro sobre fósseis. Ele estava muito feliz com suas novas aquisições. Dona Clara apareceu para se despedir.
Espero que você continue interessado em história e em ciência, disse ela. Quem sabe um dia você não se torna um paleontólogo famoso. Caio sorriu, imaginando-se escavando fósseis em um deserto distante. No caminho para casa, Caio dormiu no carro, abraçado ao seu dinossauro de pelúcia. Ele sonhou com dinossauros gigantes, múmias misteriosas e índios guerreiros. A visita ao museu tinha sido uma aventura inesquecível. Ele aprendeu muito sobre o passado da Terra e da humanidade. Ele percebeu que a história não é apenas um monte de datas e nomes, mas sim uma coleção de histórias fascinantes que nos ajudam a entender o presente e a construir o futuro. De volta em casa, Caio colocou seu dinossauro de pelúcia ao lado do seu T-Rex de plástico verde. Ele pegou seu novo livro sobre fósseis e começou a folheá-lo, ansioso para aprender ainda mais sobre o mundo dos dinossauros. Ele sabia que a visita ao museu tinha sido apenas o começo de uma grande aventura. Ele estava pronto para explorar o mundo, descobrir novos mistérios e aprender cada vez mais sobre a história da Terra e da humanidade. E quem sabe, um dia, ele se tornaria um paleontólogo famoso, como Dona Clara havia sugerido. O futuro era cheio de possibilidades e Caio estava pronto para explorá-las.